Aqui o nosso livro, o livro de História do 8º ano, e nós vamos trabalhar hoje o capítulo 2. O capítulo 2 do livro, Revoluções na Inglaterra. Esse capítulo aqui fala sobre, basicamente, como que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista e passou a ser uma monarquia parlamentar. O capítulo abre com uma foto do casamento do príncipe Harry, que aconteceu em 2018, porque a Inglaterra tem como um dos seus grandes símbolos a monarquia, até hoje, é um dos grandes símbolos da Inglaterra. Na sequência aqui a gente pode ver que tem um mapa localizando geograficamente a Inglaterra e o Reino Unido, do qual ela faz parte. Temos aqui também, na página seguinte, uma pintura, a imagem de uma pintura da Rainha Elizabeth. Vocês podem notar, né, que ela é retratada em grandes proporções, e isso tem a ver com o poder que ela tinha. Ela era uma rainha absolutista. Lá no fundo a gente pode ver que tem algumas embarcações, né, lá no fundo do quadro. Isso tem a ver com o fato de que a Rainha Elizabeth I incentivou a pirataria. Ela tinha uma aliança com os corsários que saqueavam navios de outras nações, e isso acabou fortalecendo bastante o comércio britânico. Outra característica do reinado da Elizabeth I está aqui no canto da página, e é o cercamento. Tá? O cercamento diz o seguinte no livro: consistia em cercar as terras de uso comum, de onde os camponeses retiravam sua subsistência, para transformá-las em pastos para a criação de ovelhas produtoras de lã ou em áreas de produção de gêneros comerciais. Então, durante o reinado da Elizabeth, outra característica, além da pirataria, foi o cercamento. E aqui você tem uma imagem na página seguinte que mostra a migração de famílias do campo para a cidade, em decorrência do cercamento dos campos. Bom, após a morte de Elizabeth, que não deixou herdeiros, veio então a dinastia Stuart. A dinastia da Elizabeth era a dinastia Tudor, e após a sua morte, como ela não deixou herdeiros, veio a dinastia Stuart. O rei Jaime I assumiu o trono, que era primo da Elizabeth I, e a partir daí começa vários conflitos entre o rei e o parlamento. A Inglaterra já tinha um parlamento desde o século XIII, só que era um parlamento com pouco poder, era basicamente um grupo de conselheiros do rei. Tá? O Jaime era anglicano e tentou impor a religião aos seus súditos. Uma parte do parlamento era de puritanos e não aceitou isso. Então aqui começam alguns desentendimentos em função de religião durante o reinado do Jaime I. Na página seguinte a gente tem uma foto de um retrato do Carlos I, né? Carlos I em 3 posições, um retrato do século XVIII, né? Uma pintura do século XVIII. E o Carlos I, também da dinastia Stuart, teve bastante desentendimentos com o parlamento. Né? O que aconteceu? O Carlos I resolveu aumentar os impostos, e isso gerou bastante descontentamento entre os deputados. Né? E isso vai levar a uma guerra civil. Tá? E no quadro aqui vocês podem ver quem que apoiava quem. O rei apoiado pela alta nobreza, pela burguesia monopolista, que eram aqueles comerciantes que tinham a proteção do rei em seus negócios, que tinham monopólio sobre alguns ramos comerciais. E em termos de religião, os anglicanos e os católicos apoiando o rei. Do lado do parlamento a gente tinha a burguesia comercial e manufatureira, aqueles comerciantes que eram a favor da concorrência, que não tinham a proteção do rei, mas a gentry e a yeomen. O que é a gentry e a yeomen? A gente pode resumir que é a pequena nobreza, tá? Aqueles nobres que não tinham título de nobreza, proprietários de terra que não tinham títulos de nobreza. Em termos de religião, os puritanos ou presbiterianos, que é como os puritanos são conhecidos lá no Reino Unido. Aqui então uma guerra civil, né, uma guerra interna, bastante sangrenta, e o resultado dessa guerra foi a vitória do exército do parlamento. E daí a gente vira a página, e nós podemos ver que na página seguinte tem uma
imagem de uma estátua do Oliver Cromwell, tá? Aqui na página seguinte começa a Era Cromwell. A Era Cromwell é o período em que a Inglaterra foi governada pelo Oliver Cromwell, que foi o cara que liderou o exército do parlamento contra o exército do rei. Então é importante vocês lerem aqui essa parte que fala sobre o New Model Army, o novo modelo de exército que foi criado pelo Oliver Cromwell. Nesse novo modelo ele tirou alguns privilégios da nobreza, tá? E o resultado da Guerra Civil foi que o rei Carlos foi executado e foi proclamada a República. Então, com o Oliver Cromwell, a gente teve o fim da monarquia na Inglaterra e o primeiro e único período republicano da história da Inglaterra. O Oliver Cromwell, quando ele assume, né, ele assume contra o poder do rei, mas ele, ao longo do seu governo, ele acabou meio que virando uma espécie de ditador, né? E durante o seu governo, a Inglaterra se destacou no comércio naval. Ele criou os atos de navegação, né, que foi uma medida protecionista que protegeu os negócios dos comerciantes navais ingleses, e isso acabou tornando a Inglaterra uma grande potência. Nesse período teve uma guerra contra a Holanda, né, em que a Inglaterra venceu essa guerra contra a Holanda em função, era uma guerra pelo comércio marítimo no Mar do Norte principalmente. E aqui vocês têm uma imagem que é do rio Tâmisa, que é um rio que corta boa parte do sul da Inglaterra e deságua no Mar do Norte. Então, essa página conta sobre os atos de navegação. Então, é importante vocês lerem isso. Da Era Cromwell, então, o New Model Army, e os atos de navegação, é importante vocês fixarem bem o que se tratou, essas duas coisas que caracterizaram a Era Cromwell. Virando a página, vocês têm um retrato do John Lilburne, que é líder dos niveladores. O que significa isso? Após a morte do Oliver Cromwell, quem assumiu o governo foi Ricardo Cromwell, que era filho do Oliver. E o Ricardo Cromwell começou a sofrer a oposição de alguns grupos radicais ligados ao povão, aos mais pobres, os niveladores e os cavadores, dois grupos que queriam mudanças radicais. Por exemplo, o confisco dos bens dos ricos e a distribuição desses bens entre os pobres, né? E o parlamento, temendo a radicalização desses grupos, e o parlamento também não gostando muito da figura do Ricardo Cromwell, resolve afastar o Ricardo Cromwell do poder. O Ricardo Cromwell, então, sai do poder e o parlamento resolve restaurar a monarquia, trazer de volta a dinastia Stuart, e o rei, então, passa a ser o Carlos II, que era filho do Carlos I, que havia sido decapitado. Que loucura esse capítulo aqui, né? Ele é meio confuso, porque tu tem a retirada da monarquia, depois o retorno da monarquia. E aqui a gente chega na parte mais importante, que é a Revolução Gloriosa de 1688. Aqui a gente vê o seguinte: os reis da dinastia Stuart, né, agora o Carlos II e depois o Jaime II, eles retornam ao poder, a dinastia Stuart, e a dinastia Stuart quer meio que restaurar o absolutismo, e o parlamento não quer saber de absolutismo. E acaba rolando uma espécie de acordo, por isso Revolução Gloriosa, porque foi uma mudança sem derramamento de sangue, né? Por isso o nome Gloriosa, um acordo em que o parlamento tira o Jaime II do poder e chama o Guilherme de Orange para ser o rei da Inglaterra. O Guilherme de Orange era genro do Jaime II, né? E o Guilherme de Orange assume o trono, só que antes dele assumir o trono, ele tem que fazer um juramento à Declaração de Direitos, a famosa Bill of Rights. E é esse ritual que vai marcar a substituição da monarquia absolutista pela monarquia parlamentar. O que significou esse ritual que está aqui retratado nessa imagem na página 33 do livro? Ali você tem o Guilherme de Orange e a Maria I, que era filha do Jaime II, eles sendo coroados, e um deputado aqui no canto direito da obra, lendo a Bill of Rights para os reis, e os reis tendo que jurar obediência à Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Essa Declaração de Direitos, é interessante notar, nesse quadro,
mostra o seguinte: pela Declaração de Direitos, a monarquia precisava da aprovação da maioria dos parlamentares para tomar decisões mais importantes, como convocar o exército, criar impostos e suspender leis. Caberia também ao parlamento fiscalizar os atos do rei. Por isso, a Inglaterra tornou-se comum dizer: o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então, quem passa a ter o poder mesmo de criar leis e aprovar leis é o parlamento, tá? E daí vocês vejam que nesse processo de mudança tem a influência do John Locke, que é aquele filósofo que a gente estudou lá no capítulo 1, tá? Então é importante ler esse box que tem aqui para saber mais. E, para finalizar o capítulo, o significado da Revolução Gloriosa. Aqui, então, é o resumão de todas essas transformações que ocorreram na Inglaterra, né? Então, tem que ler essa parte, e o capítulo aqui encerra com essa bela imagem do parlamento inglês, tá? Essa imagem do parlamento inglês e do Big Bang. Então é isso, pessoal. Façam a leitura do livro. Esse aqui foi um roteiro e bons estudos.